A chuva batia forte no telhado da casa quando ouvi os passos cambaleantes de Osvaldo subindo a escada. Eram 3 da manhã e eu já sabia o que vinha pela frente. Minhas mãos tremeram ao apertar o cobertor sobre meus ombros, o coração disparando, como sempre acontecia quando ele chegava nesse estado. Comente se você já passou por alguma situação assim e me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história. Meu nome é Valdirene, tenho 72 anos e há 30 anos convivo com um homem que transformou minha vida numa prisão silenciosa. Osvaldo, meu marido, Yami Romindu, 75 anos, que encontrou na bebida uma companheira mais fiel que eu jamais consegui ser. Cada dia é uma batalha, cada noite uma oração para que ele adormeça antes de decidir descontar suas frustrações em mim. Naquele março de 2023, eu estava exausta. Music Truth Furros, Evanildo, de 45 anos, Cleusimar, de 42 e Aparecida, de 40. Tinham suas próprias vidas, suas próprias preocupações. Eles sabiam da situação em casa, mas depois de décadas, vendo os mesmos ciclos se repetirem, acho que se acostumaram com o fato de que eu nunca teria coragem de mudar. O barulho da porta do quarto se abrindo me fez encolher na cama. Osvaldo entrou tropeçando, o cheiro de cachaça preenchendo o ambiente pequeno e abafado. Fingi estar dormindo, como sempre fazia, esperando que ele desabasse na cama, sem me incomodar. Mas essa noite seria diferente. Valdirene Elbr, sua voz arrastada e grossa. Cadê o dinheiro que você escondeu? Meu estômago se contraiu. Eu não tinha escondido dinheiro algum. Na ave, mal tínhamos o suficiente para passar o mês. Osvaldo vendia tudo o que encontrava pela frente. A televisão velha, os móveis da sala, até as panelas da cozinha. Tudo virava dinheiro para alimentar o vício que consumia nossa casa. Harik, não tem dinheiro, Osvaldo, murmurei baixinho, ainda de costas para ele. Não me engana. Sua menerosa, ele gritou, me puxando pelo braço com força. Eu sei que você guarda dinheiro dessa família rica, onde você trabalha. Levanta devagar, sentindo a dor familiar no braço onde ele havia apertado. Dona Eulália Mendonça, a senhora de 85 anos, para quem eu trabalhava como doméstica há 15 anos, sempre me tratou com respeito e carinho. Era na casa dela, uma mansão antiga no centro de Ribeirão Preto, que eu encontrava paz durante o dia lá. Eu não precisava andar nas pontas dos pés, não precisava calcular cada palavra para não despertar a ira de ninguém. Eu ganho apenas o suficiente para nos manter, você sabe disso, respondi, tentando manter a voz calma. Osvaldo riu, um som amargo que me arrepiava. 15 anos trabalhando para a mesma família. E você ainda ganha uma miséria? Oh, you Syracuse, você está mentindo para mim? Não adiantava explicar que Dona Eulália me pagava bem, mas que ele bebia todo o dinheiro que chegava em casa. Não adiantava lembrar que eu já tinha vendido minha aliança de casamento, os únicos brincos de ouro que minha mãe me deixou, e até o relógio que ganhei quando me formei no curso de cuidadora. Tudo havia se transformado em garrafas vazias, espalhadas pela casa. Naquela manhã, depois que Osvaldo finalmente adormeceu, arrumei-me para ir trabalhar. Olhei no espelho do banheiro e vi uma mulher cansada, com cabelos grisalhos presos num coque simples, rugas que contavam histórias de preocupação e olhos que perderam o brilho há muito tempo. Eu usava sempre as mesmas roupas: uma saia azul marinho, uma blusa branca e sapatos baixos pretos. Era meu uniforme informal, mas eu gostava de manter a aparência digna. A casa dos Mendonça ficava a 40 minutos de ônibus da minha casa. Durante o trajeto, eu observava as pessoas indo para o trabalho, crianças a caminho da escola, a vida seguindo seu curso normal. Às vezes me perguntava como seria viver sem medo, sem calcular cada gesto, cada palavra. Quando cheguei à mansão, Dona Eulália já estava acordada, sentada na poltrona da sala, olhando pela janela. Ela era uma mulher elegante, mesmo aos 85 anos, com cabelos brancos sempre bem penteados e roupas bem escolhidas. Sua fragilidade era apenas física, menos mentalmente. Ela continuava sharp como uma lâmina. Bom dia, Valdirene, ela disse com um sorriso gentil.
Como você está, minha filha? Bom dia, Dona Eulália. Estou bem, obrigada, respondi como sempre fazia, mas ela me conhecia bem demais. Seus olhos experientes notaram algo diferente em mim naquele dia. Talvez fosse a marca levemente arroxeada no meu pulso, que eu tentava esconder com a manga da blusa. Talvez fosse a tristeza que eu não conseguia disfarçar completamente. Senta aqui comigo, ela disse, dando tapinhas no sofá ao seu lado. Vamos conversar. Hesitei por um momento. Dona Eulália sempre foi gentil comigo, mas mantínhamos uma relação profissional. Ela me pagava bem, me tratava com respeito, e eu cuidava da casa e das suas necessidades com dedicação. Nunca havíamos conversado sobre minha vida pessoal. Não precisa se preocupar comigo, Dona Eulália, falei, começando a arrumar os objetos da mesa de centro. Vou começar a limpeza da Valdirene. Ela me interrompeu, sua voz firme mas carinhosa. Em 15 anos trabalhando aqui, eu te vi chegar feliz, triste, preocupada, cansada, mas nunca te vi com medo. E hoje, você está com medo. Senti minha garganta apertar. Como ela conseguia enxergar através de mim com tanta facilidade? Tentei sorrir, mas não consegui. Minha filha, Dona Eulália continuou. Eu já vivi 85 anos neste mundo. Já passei por muita coisa, já vi muita coisa. E sei reconhecer quando uma mulher está sofrendo nas mãos de um homem. Minhas mãos começaram a tremer. Nunca havia falado sobre minha vida em casa com ninguém, nem mesmo com meus filhos. Era como se, não falando sobre o assunto, eu pudesse fingir que não existia. Eu não sei do que a senhora está falando, murmurei. Valdirene, ela disse, pegando minha mão entre as suas, você não precisa carregar esse peso sozinha. Não precisa mais. Foi quando não consegui mais segurar. 30 anos de dor, humilhação e silêncio saíram em lágrimas que molharam meu rosto. Contei tudo para Dona Eulália naquele dia. Falei sobre Osvaldo, sobre a bebida, sobre o medo que eu sentia todas as noites. Falei sobre os móveis vendidos, sobre o dinheiro que sumia, sobre a vergonha que eu sentia dos vizinhos. Ela me ouviu em silêncio, segurando minha mão o tempo todo. Quando terminei, ela ficou pensativa por alguns minutos. Valdirene, ela disse, finalmente eu tenho uma proposta para você, mas preciso que você pense bem antes de responder. Meu coração disparou. Que proposta seria essa? Eu tô ficando velha, cada dia mais frágil. Meus filhos moram longe, têm suas próprias vidas. Eu preciso de alguém para cuidar de mim. Alguém em quem eu confio. Ela me olhou diretamente nos olhos. Quero que você venha morar aqui comigo. Você e seus filhos, se quiserem, em troca, além do salário que já te pago, eu deixarei esta casa para você quando eu partir. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Dona Eulália estava oferecendo uma nova vida, uma chance de recomeçar, mas significava abandonar tudo o que eu conhecia, mesmo que fosse uma vida de sofrimento. Dona Eulália, eu não posso aceitar uma coisa dessas, falei, ainda em choque. Pode sim, ela respondeu com firmeza, você merece uma vida digna. Valdirene merece paz, merece dormir sem medo. Passei o resto do dia em conflito. Quando voltei para casa naquela tarde, encontrei Osvaldo conversando com um vizinho na porta. Eles estavam carregando nossa geladeira velha. O que está acontecendo? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Vendi a geladeira, Osvaldo respondeu, sem me olhar. Precisava de dinheiro. Como assim você vendeu a geladeira? Onde vamos guardar a comida? Dá um jeito. Ele resmungou, contando as notas que tinha recebido. Naquele momento, olhando para aquele homem que havia se tornado um estranho perigoso, tomei minha decisão. Dona Eulália estava certa. Eu merecia uma vida digna. Naquela noite, esperei Osvaldo adormecer antes de fazer qualquer movimento. Às 2 da manhã, quando seus roncos enchiam o quarto, levantei devagar e comecei a juntar algumas roupas numa sacola velha. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia dobrar as peças. Não levei muito, apenas o essencial. 2 mudas de roupa, alguns documentos que guardava numa lata de biscoito debaixo da cama e a foto dos meus filhos quando eram pequenos. Tudo cabia numa sacola de feira desbotada. Antes do ser, parei na porta do quarto
e olhei para Osvaldo uma última vez. Ali estava o homem com quem dividi 30 anos da minha vida. Agora um estranho que me causava mais medo que amor. Seus cabelos grisalhos espalhados no travesseiro, a boca entreaberta, as mãos que tanto me machucaram relaxadas sobre o peito. Por um segundo, uma pontada de algo que já foi carinho atravessou meu coração, mas durou pouco. Fechei a porta silenciosamente e saí pela madrugada. As ruas de Ribeirão Preto estavam desertas, apenas alguns cachorros vadios e o barulho distante de algum carro passando. Caminhei as 40 quadras até a casa de Dona Eulália, carregando minha vida inteira naquela sacola. Quando cheguei ao portão da mansão, hesitei. E se ela tivesse mudado de ideia? E se a proposta tinha sido apenas um impulso de generosidade que passou? Respirei fundo e toquei a campainha. Dona Eulália abriu a porta ainda de camisola, mas seus olhos estavam alerta, como se ela já estivesse me esperando. Eu sabia que você viria, ela disse com um sorriso triste. Entre, minha filha. Dona Eulália, eu não quero ser um peso para a senhora, comecei, mas ela me cortou. Peso? Valdirene, você vai ser minha salvação. Estes últimos meses, sozinha nesta casa grande, têm sido os mais solitários da minha vida. Ela me levou para um quarto no fundo da casa, arrumado e limpo, com uma cama de solteiro coberta por uma colcha florida. Era simples, mas tinha algo que minha casa não tinha há anos: paz. Este será seu quarto, ela disse. Amanhã conversamos sobre os detalhes, mas por hoje, você precisa descansar. Pela primeira vez em décadas, dormi uma noite inteira sem medo. Não havia passos cambaleantes no corredor. Não havia gritos. Não havia o cheiro de bebida impregnando o ar. Apenas silêncio e a sensação estranha, quase esquecida, de segurança. Na manhã seguinte, Dona Eulália me explicou como funcionaria a nossa nova rotina. Eu continuaria cuidando da casa, mas agora também seria responsável por seus remédios, suas consultas médicas e sua companhia. Em troca, receberia meu salário normal mais casa e comida. E quando chegasse a hora, a casa seria minha. Mas, senhora tem filhos, argumentei. Eles não vão concordar com isso. Meus filhos me abandonaram há anos. Ela respondeu com tristeza. Reinaldo mora em São Paulo. Só aparece quando precisa de dinheiro. Clara tá nos Estados Unidos há 15 anos. Mal liga no meu aniversário. Você é mais família para mim do que eles jamais foram. Durante as primeiras semanas, vivi num misto de alívio e ansiedade. Osvaldo não fez questão de me procurar. Provavelmente nem percebeu que eu tinha ido embora. Mas eu sabia que isso não duraria para sempre. Foi Ivanildo, meu filho mais velho, que me trouxe as primeiras notícias. Ele apareceu na casa de Dona Eulália numa tarde de abril, o rosto carregado de preocupação. Mãe, o que você está fazendo? Ele perguntou, claramente desconfortável com a situação. O pai tá dizendo por aí que você abandonou a família. Eu não abandonei família nenhuma, respondi, servindo café para ele, na cozinha espaçosa da mansão. Eu saí de um lugar onde não era respeitada. Mas mãe, vocês são casados há 30 anos. As pessoas casam pra o que dar e vier. O que dar e vier não inclui apanhar toda semana. Cortei, mais duramente do que pretendia. Ivanildo baixou os olhos. Ele sabia da situação, todos sabiam, mas havia uma diferença entre saber e agir. E meus filhos tinham escolhido o silêncio. Cômodo. E agora, você vai morar aqui para sempre? Perguntou Cleusimar, quando veio me visitar, alguns dias depois. Minha filha do meio sempre foi a mais prática, a que enxergava as situações com frieza. Dona Eulália precisa de alguém para cuidar dela, expliquei. E eu preciso de um lugar onde posso viver em paz. Mas as pessoas estão falando, mãe, dizem que você abandonou o papai e veio morar de favor na casa dos ricos. Senti uma pontada no peito. Era isso que eu mais temia, o julgamento. Em cidades pequenas como Ribeirão Preto, todo mundo conhece todo mundo. E a vida das pessoas vira assunto de esquina. Deixa eles falarem, respondi, tentando soar mais firme do que me sentia. Aparecida, minha filha mais nova, foi a única que me apoiou abertamente. Ela chegou na mansão numa tarde e me abraçou forte. Eu tô orgulhosa da senhora, mãe. Ela disse com lágrimas nos olhos. Demorou,
mas a senhora encontrou coragem. Você não acha que eu tô sendo egoísta? Perguntei, precisando ouvir que estava fazendo a coisa certa. Egoísta? Mãe, a senhora aguentou 30 anos de pancada por nossa causa. Se alguém merece paz, é a senhora. Durante esses primeiros meses cuidando de Dona Eulália, descobri partes de mim que eu tinha esquecido que existiam. Voltei a sorrir, a falar sobre outros assuntos, além de contas e preocupações. Dona Eulália me ensinou coisas que nunca pensei que eu aprenderia, como arranjar flores, como preparar chás diferentes para cada ocasião, como ler nas entrelinhas das pessoas. Valdirene, ela me disse numa tarde enquanto regávamos o jardim juntas: você sabe por que escolhi você para ficar comigo? Por pena, imagino, respondi, concentrada nos gerânios que ela tanto amava. Não, ela riu. Por reconhecimento. Eu vi em você a mesma força que tive que encontrar aos 35 anos, quando descobri que meu marido tinha outra família do outro lado da cidade. Parei de regar e olhei para ela, surpresa. Dona Eulália nunca tinha mencionado nada sobre seu passado. Eu também passei por isso, minha filha. A humilhação, o silêncio, a sensação de que você não vale nada. A diferença é que eu tive sorte. Meu marido morreu jovem e me deixou esta casa. Você está construindo sua própria sorte. Foi em junho que a primeira reviravolta real aconteceu. Osvaldo finalmente se deu conta de que eu não voltaria e apareceu na porta da mansão, bêbado e furioso. Era uma tarde de sábado, e Dona Eulália estava dormindo quando a campainha começou a tocar insistentemente. Quando abri o portão, ele estava irreconhecível. O cabelo desgrenhado, a barba por fazer, roupas sujas e o cheiro forte de cachaça, misturado com algo azedo. Então é aqui que você está se escondendo, ele disse, empurrando o portão para entrar, morando de favor na casa dos outros. Osvaldo, por favor, vá embora, pedi, tentando manter a calma. Não queremos confusão. Não queremos. Ele riu amargamente. Olha só, madame, agora fala no plural? Foi quando Dona Eulália apareceu na porta, apoiada em sua bengala, mas com uma postura que não demonstrava fraqueza alguma. Oh, senhor, está na minha propriedade, ela disse, com voz firme. E não foi convidado, e a senhora é quem para meter o nariz no meu casamento? Osvaldo retrucou, dando um passo ameaçador em direção a ela. Eu sou quem dá as ordens aqui, Dona Eulália respondeu sem recuar um centímetro. E estou ordenando que o senhor se retire. Pensei que Osvaldo fosse explodir, fazer um escândalo, talvez até tentar alguma violência, mas algo na postura de Dona Eulália, na firmeza de sua voz, o fez hesitar. Isso não vai ficar assim, ele resmungou, se virando para sair. Valdirene, você ainda é minha esposa, e essa história de morar aqui vai acabar. Depois que ele saiu, tremi como uma folha. Dona Eulália me abraçou e disse que tudo ficaria bem. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Oswaldo não desistiria facilmente. E agora eu havia arrastado aquela senhora gentil para o meio dos meus problemas. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando se tinha feito a coisa certa, se não deveria voltar para casa e aceitar meu destino. Mas quando levantei para beber água e vi Dona Eulália lendo tranquilamente na sala, percebi que ela também não estava conseguindo dormir. Tá arrependida? Perguntei, sentando ao seu lado. De quê? Ela respondeu, fechando o livro. De ter me trazido para cá. De ter se metido nos meus problemas. Valdirene, ela disse, me olhando diretamente nos olhos. Em 85 anos de vida, poucas coisas me deram tanta certeza quanto ter você aqui. Não estou ajudando você por caridade. Estou fazendo isso porque você merece, porque é certo, e porque finalmente encontrei uma família de verdade. Suas palavras me aqueceram o coração, mas também me preocuparam. E se Osvaldo voltasse? E se ele fizesse algo contra ela? Os meses de julho e agosto passaram em relativa tranquilidade. Osvaldo aparecia esporadicamente, sempre bêbado, sempre fazendo ameaças vazias, mas sem tentar entrar na propriedade novamente. Dona Eulália e eu desenvolvemos uma rotina confortável. Ela me ensinava sobre plantas medicinais, enquanto eu cuidava de seus remédios. Conversávamos sobre livros enquanto preparávamos o almoço juntas.
mas eu percebia que ela estava ficando mais frágil. Suas caminhadas pelo jardim se tornaram mais curtas. Ela dormia mais durante o dia, e algumas noites eu a ouvia tossindo no quarto ao lado. Quando sugeri que fôssemos ao médico, ela sempre arranjava uma desculpa. Valdirene, eu já vivi tudo que tinha para viver, ela me disse numa tarde de setembro, enquanto observávamos as flores que havíamos plantado juntas. Não quero passar meus últimos momentos em hospitais. Não fale assim, dona Eulália, pedi, sentindo meu coração apertar. A senhora ainda tem muito tempo pela frente. Ela me olhou com aquele sorriso sábio que eu tinha aprendido a amar. Minha filha, aos 85 anos, a gente sabe quando o corpo tá pedindo descanso. Foi numa manhã de outubro que encontrei dona Eulália desmaiada no banheiro. Chamei a ambulância imediatamente. Mas quando chegamos ao hospital, os médicos me deram uma notícia que eu já esperava, mas que não estava preparada para ouvir. Era o coração. Ela não tinha muito tempo. Quero ir para casa. Foram as primeiras palavras dela quando acordou na cama do hospital. Por favor, Valdirene, me leva para casa. Levei-a para casa e transformei a sala em um quarto improvisado, onde ela pudesse ficar confortável e perto de tudo que amava. Durante 2 semanas, cuidei dela como se fosse minha própria mãe. Preparava suas comidas favoritas, lia para ela, mantinha as flores frescas no vaso ao lado da cama. Numa noite chuvosa de outubro, ela me chamou para sentar ao seu lado. Valdirene, tem uma coisa que preciso te dizer. Sua voz estava fraca, mas firme. No meu criado mudo, gaveta de baixo, tem um envelope com seu nome. Dentro tem uma cópia do meu testamento. Dona Eulália, não precisa falar sobre isso agora. Tentei interromper. Preciso sim. Ela insistiu. Quero que você saiba que esta casa é sua. Tudo aqui é seu. Tá tudo registrado, tudo legal. Meus filhos vão tentar contestar, mas não vão conseguir. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. A senhora não precisa fazer isso, eu quero fazer. Você me deu os melhores meses da minha vida. Me deu companhia, carinho, dignidade. Esta casa precisa de alguém que a ame como eu amei. 3 dias depois, numa manhã silenciosa, dona Eulália faleceu dormindo. Eu estava ao lado dela, segurando sua mão, quando senti que ela havia partido. Foi uma despedida tranquila, sem dor, como ela merecia. O funeral foi pequeno. Apareceram alguns vizinhos, pessoas que a conheciam da igreja, e meus 3 filhos, que vieram me apoiar. Reinaldo, o filho dela de São Paulo, chegou no dia seguinte com uma cara de poucos amigos e um advogado. Então você é a doméstica que manipulou minha mãe. Foram suas primeiras palavras para mim após o enterro. Seu nome é Valdirene, não é? Disse o advogado. Um homem magro de terno caro. Preciso informar que vamos contestar esse testamento. É óbvio que uma pessoa de 85 anos com problemas de saúde foi influenciada indevidamente. Senti-me mundo desabar. Sua mãe estava lúcida até o último dia, respondi, tentando manter a dignidade. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Isso é o que você diz. Reinaldo retrucou. Mas eu vou provar que você se aproveitou de uma velhinha confusa para roubar nossa herança. Nos dias seguintes, advogados apareceram na casa com papéis e mais papéis. Eles questionaram tudo: minha capacidade mental, minha relação com Dona Eulália, até mesmo se eu tinha usado algum tipo de coerção. Foi humilhante e assustador. Peguei minhas economias, pouco mais de R$ 2.000 que tinha conseguido guardar, e procurei um advogado. Dr. Martinez era um senhor da idade de Dona Eulália, que atendia no escritório pequeno no centro da cidade. Senhora Valdirene, ele disse depois de ler todos os documentos. O testamento está perfeito. Foi feito no cartório, com testemunhas. Sua patroa estava em pleno gozo das faculdades mentais. Mas, meu coração disparou. Processos de contestação podem durar anos. E eles têm muito mais dinheiro que a senhora para sustentar uma briga judicial. Durante os meses seguintes, vivi numa ansiedade constante. Continuei morando na casa, mas sempre com medo de que chegassem com uma ordem de despejo. Gastei todo o meu dinheiro com um advogado. Tive que vender os poucos objetos de valor que possuía. Osvaldo,
sabendo da situação, intensificou suas visitas. Ele aparecia quase todo dia, sempre babado, sempre gritando que eu era uma golpista, que tinha enganado uma velhinha para ficar rica. Você acha que vai ficar com essa casa? Ele berrava do portão. Eu vou contar para todo mundo o tipo de mulher que você é. Os vizinhos começaram a me olhar com desconfiança. Alguns que sempre tinham sido gentis agora atravessavam a rua quando me viam. Outros cochichavam quando eu passava. A vergonha e o isolamento eram quase insuportáveis. Foi quando a primeira reviravolta aconteceu. Dr. Martinez me ligou numa tarde de dezembro, sua voz carregada de urgência. Senhora Valdirene, preciso vê-la urgentemente. Descobri algo importante sobre o filho da dona Eulália. No escritório dele, soube que Reinaldo havia forjado documentos para retirar dinheiro da conta de dona Eulália nos meses anteriores à sua morte. Ele tinha falsificado a assinatura dela em cheques, transferências bancárias, até mesmo vendido algumas joias que pertenciam à família. Isso muda tudo, disse Dr. Martinez. Se ele estava roubando a própria mãe, fica difícil alegar que se preocupava com o bem-estar dela, mas ainda assim, o processo se arrastou. Era minha palavra contra a dele. E Reinaldo tinha recursos para contratar advogados caros, que sabiam como manipular o sistema. Durante esse período, Osvaldo se tornou cada vez mais agressivo. Uma noite, ele quebrou o vidro da janela da frente com uma pedra. Outra vez, arrancou as flores do jardim que eu e dona Eulália tínhamos plantado juntas. Chamei a polícia várias vezes, mas ele sempre fugia antes deles chegarem. Meus filhos estavam divididos. Ivanildo e Cleusimar achavam que eu deveria desistir da casa e voltar para casa, que estava causando muito problema para toda a família. Apenas Aparecida continuava me apoiando. Mãe, a senhora merece essa casa, ela me disse numa das suas visitas. A senhora cuidou daquela senhora com amor, deu carinho para ela, quando os próprios filhos não deram, mas talvez eles tenham razão, respondi, cansada de lutar. Talvez eu não mereça isso tudo. Não diga isso nunca mais, Aparecida disse firmemente. A senhora já sofreu 30 anos nas mãos do papai. Não vai desistir agora da sua chance de ser feliz. Em janeiro do ano seguinte, aconteceu algo que ninguém esperava. Reinaldo, durante uma discussão acalorada com seu próprio advogado no fórum, acabou confessando que tinha mesmo retirado dinheiro da conta da mãe. Ela estava morrendo mesmo. Ele gritou. Eu só antecipei o que seria meu por direito. O advogado dele tentou controlar os danos, mas era tarde demais. Várias pessoas ouviram, incluindo o juiz que estava passando pelo corredor naquele momento. A segunda reviravolta veio 2 semanas depois. O advogado de Reinaldo, Dr. Silva, me procurou em particular. Senhora Valdirene, ele disse, claramente desconfortável, preciso ser honesto com a senhora. Encontrei outras evidências de que meu cliente realmente falsificou documentos. Ele retirou quase 50 mil reais da conta de dona Eulália nos últimos 6 meses de vida dela. Por que está me contando isso? Perguntei, desconfiada, porque tenho consciência e porque sei que a senhora cuidou da dona Eulália de verdade, enquanto ele só aparecia quando precisava de dinheiro. Com essas novas evidências, o processo tomou outro rumo, mas Reinaldo não desistiu. Ele contratou detetives particulares para investigar minha vida, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse usar contra mim. Eles revistaram meu passado, entrevistaram vizinhos, até mesmo tentaram subornar pessoas para falar mal de mim. A pressão era constante. Durante o dia, eu lidava com advogados e tribunais. À noite, Osvaldo aparecia para fazer suas ameaças. Eu estava perdendo peso, perdendo o sono, perdendo a esperança. Foi numa noite de fevereiro que tudo mudou novamente. Naquela noite de fevereiro, eu estava organizando os papéis do processo quando ouvi um estrondo na cozinha. Corri para ver o que tinha acontecido e encontrei Osvaldo dentro de casa, completamente bêbado, quebrando a louça que dona Eulália havia me deixado. Como você entrou aqui? Gritei, desesperada. Quebrei a fechadura dos fundos. Ele riu, jogando um prato contra a parede. Se essa casa não é minha, não vai ser de ninguém. Foi a primeira vez, em meses, que senti verdadeiro terror. Osvaldo não estava apenas bêbado.
Havia algo diferente em seus olhos, uma raiva descontrolada que eu nunca tinha visto antes. Sai da minha casa! Gritei, pegando o telefone para chamar a polícia. Ele avançou em minha direção e derrubou o telefone da minha mão. Sua casa? Sua casa, berrou. Você é uma golpista, uma aproveitadora. Enganou uma velhinha doente para roubar o que não é seu. Corri para a sala, mas ele me seguiu, quebrando tudo o que encontrava pelo caminho. Os vasos de plantas que eu e Dona Eulália cuidávamos juntas. Os porta-retratos com fotos dela, até mesmo os móveis antigos que contavam a história daquela família. Osvaldo, por favor, pare, implorei, vendo nossa vida inteira sendo destruída. Foi quando escutei vozes do lado de fora. Eram os vizinhos, seu Mário e Dona Francisca, que tinham ouvido a confusão. Valdirene, tá tudo bem aí dentro? Gritou seu Mário. Chamem a polícia, respondi, enquanto Osvaldo continuava sua destruição. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de fugir como sempre fazia quando outras pessoas apareciam, Osvaldo abriu a porta e começou a gritar para os vizinhos. Vocês querem saber a verdade sobre essa mulher? Berrou. Ela abandonou o marido para viver de favor na casa dos outros. Enganou uma velhinha doente para ficar rica. Foi quando Dona Francisca, uma senhora dos 68 anos, que sempre tinha sido reservada comigo, fez algo que nunca esquecerei. Cala a boca, seu bêbado! Ela gritou de volta. A gente sabe muito bem quem é a Valdirene. Ela cuidou da Dona Eulália com amor enquanto os filhos dela nem ligavam. E você, disse seu Mário, apontando para Osvaldo, você bate em mulher há 30 anos. A gente viu os roxos nela toda semana. Outros vizinhos começaram a se aproximar. Dona Rosa, seu João, a família do mercadinho da esquina. Para minha surpresa, todos começaram a me defender. A Valdirene é uma santa, disse Dona Rosa. Cuidou daquela senhora até o último dia. E ele, acrescentou seu João, só aparece aqui para fazer confusão quando está bêbado. Quando a polícia chegou, encontrou Osvaldo cercado por vizinhos, furiosos, e uma casa, parcialmente, destruída. Dessa vez, ele não conseguiu fugir. Ele invadiu minha casa e quebrou tudo. Expliquei ao policial, mostrando a fechadura quebrada. Senhora, a casa é realmente sua? Perguntou o policial. Está em disputa judicial, respondi honestamente. Mas eu moro aqui há mais de um ano, com autorização da falecida proprietária. Osvaldo foi levado para a delegacia e os vizinhos me ajudaram a limpar a confusão. Foi a primeira vez que senti que não estava sozinha nessa luta. Valdirene, disse Dona Francisca, enquanto varríamos os cacos de louça. Nós sabemos que tipo de pessoa você é. E sabemos que a Dona Eulália a amava como filha. Na semana seguinte aconteceu a terceira reviravolta. Dr. Martinez me ligou com uma notícia bombástica. Senhora Valdirene, Reinaldo teve um infarte. Está internado, em estado grave. Senti um misto de preocupação e alívio. Por mais que ele estivesse me causando tanto sofrimento, não desejava mal a ninguém. E agora? Perguntei. Agora quem assume o processo é a viúva dele, Conceição. E pelo que soube, ela não tem o mesmo interesse em brigar pela herança. Trust me. Dias depois, Conceição me procurou. Era uma mulher de uns 50 anos, cansada e claramente abalada pela situação do marido. Senhora Valdirene, ela disse, sentando-se na sala que eu havia reorganizado após a invasão de Osvaldo, eu vim aqui para conversar sobre este processo. Meu coração disparou. O que ela queria? Meu marido me contou toda a situação. Ela continuou, sobre o dinheiro que ele retirou da conta da sogra, sobre as acusações contra a senhora. Fiquei em silêncio, esperando. Eu não quero mais essa briga, ela disse, suspirando. Reinaldo está muito doente, pode ser que não se recupere. E, mesmo que se recupere, eu não vou sustentar uma guerra judicial baseada em mentiras. Não acreditei no que estava ouvindo. A senhora cuidou da Dona Eulália melhor que os próprios filhos. Conceição continuou, e pelo que sei, ela escolheu deixar a casa para a senhora porque reconhecia isso. O que isso significa? Perguntei, temendo criar esperanças. Significa que vou desistir do processo. Vou assinar todos os papéis necessários para que a casa seja oficialmente sua. Comecei a chorar. Após mais de um ano de luta, ansiedade e humilhação,
finalmente a justiça seria feita. Só tenho uma condição, ela acrescentou. Meu coração gelou. Qual? Cuide bem desta casa. Ela representa a memória da dona Eulália. E pela forma como a senhora a amava, sei que vai fazer isso. 2 semanas depois, assinamos todos os papéis. A casa era oficialmente minha, mas minha alegria durou pouco. Osvaldo, que havia sido solto da delegacia com uma medida protetiva, que o proibia de se aproximar de mim, ficou ainda mais furioso quando soube que eu havia ganhado o processo. Ele começou a espalhar mentiras sobre mim por toda a cidade. Contava para quem quisesse ouvir que eu era uma golpista, que tinha seduzido um advogado para ganhar o caso, que estava roubando a herança de uma família trabalhadora. Alguns acreditaram. Pessoas que me conheciam há anos começaram a me tratar COM no mercado, nas farmácias, até mesmo na igreja que eu frequentava. Sentia os olhares de julgamento. Talvez fosse melhor eu ir embora, confessei para Aparecida numa de suas visitas, vender a casa e começar uma vida nova em outro lugar. Mãe, a senhora lutou tanto para ter paz, não vai desistir agora por causa de fofoca? Ela respondeu firmemente, mas a pressão era enorme. Osvaldo não parava de me perseguir. Agora que não podia mais se aproximar fisicamente, ele usava outras estratégias. Ligava para meus filhos no meio da madrugada, bêbado, dizendo que eu era uma criminosa. Aparecia nos lugares que eu frequentava só para me constranger. Uma tarde, ele apareceu na farmácia onde eu estava comprando remédios e começou a gritar, na frente de todos os clientes, que eu era uma ladra. Foi humilhante e doloroso. Pork you, você não me deixa em paz? Perguntei quando saímos da farmácia. Por quê? Você destruiu nossa família. Ele berrou. 30 anos de casamento jogados fora por ganância. Osvaldo, que família, que casamento. Você passou 30 anos me humilhando, me batendo, vendendo tudo que a gente tinha para comprar bebida. Eu nunca te bati. Ele mentiu descaradamente. Foi quando percebi que ele realmente acreditava nas próprias mentiras. A bebida tinha destruído não apenas seu corpo, mas também sua capacidade de enxergar a realidade. Em abril, aconteceu algo que mudou tudo novamente. A 4ª reviravolta da minha história. Osvaldo, numa bebedeira mais forte que o normal, caiu da escada da pensão onde estava morando. O tombo foi feio. Ele quebrou a coluna e ficou paralítico da cintura para baixo. A notícia chegou até mim, através de Ivanildo, que recebeu um telefonema do hospital. Mãe, o papai teve um acidente. Está muito mal. Ele me disse pelo telefone. Senti uma mistura estranha de sentimentos. Não era alegria menos. Nunca desejei mal a Osvaldo, mas também não. Era tristeza completa, era mais comum. Olivia, finalmente, ele não poderia mais me perseguir. Como ele está? Perguntei. Paralítico. Vai precisar de cuidados especiais pelo resto da vida. No dia seguinte, algo inacreditável aconteceu. A irmã de Osvaldo, Juana, apareceu na minha porta, com mais 2 pessoas da família dele. Valdirene, ela disse, sem rodeios, precisamos que você cuide do Osvaldo. Fiquei sem palavras. Ele é seu marido, continuou outro parente que eu mal conhecia. É sua obrigação cuidar dele na doença. Obrigação, repeti, incrédula. Vocês são casados há 30 anos. É para isso que serve o casamento. Olhei para aquelas pessoas, menos as mesmas que fecharam os olhos durante décadas, enquanto Osvaldo me agredia. Que nunca moveram um dedo para me ajudar. Que me julgaram quando decidi sair de casa. Onde vocês estavam? Perguntei devagar. Quando ele quebrava minha cara toda semana? Isso era problema de vocês dois, Joana respondeu. Marido e mulher se resolvem sozinhos. E onde vocês estavam quando ele vendia nossos móveis para comprar cachaça? Valdirene, o que passou? Agora ele precisa de cuidados. Senti uma força crescendo dentro de mim. A mesma força que me fez sair de casa, que me fez lutar pela herança, que me fez reconstruir minha vida. Vocês têm razão, disse calmamente. 30 anos vocês tiveram para impedir que ele me machucasse. 30 anos para falar alguma coisa, para me ajudar,
para pelo menos reconhecer que o que ele fazia comigo estava errado. Eles me olharam em silêncio. Agora é a vez de vocês cuidarem das consequências, continuei. Eu já cuidei dele, tempo demais. E fechei a porta nos dias que se seguiram ao meu não definitivo para a família de Osvaldo. Senti uma paz que não experimentava há décadas. Era como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos meus ombros. Pela primeira vez em 72 anos, eu tinha tomado uma decisão baseada no que eu queria, não no que esperavam de mim. A família de Osvaldo não desistiu facilmente. Joana voltou mais 2 vezes, cada vez mais desesperada, tentando me convencer com chantagem emocional. Valdirene, ele tá definhando naquele hospital, ela dizia. Você tem coração de pedra? Meu coração foi quebrado aos poucos durante 30 anos, respondi, mantendo a porta entreaberta apenas o suficiente para falar. Agora que está cicatrizado, não vou deixar ninguém quebrá-lo de novo. Mas ele é seu marido? Não, disse, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Marido é quem protege, quem cuida, quem respeita. Osvaldo foi muitas coisas, mas nunca foi meu marido de verdade. Depois da 3ª tentativa, eles desistiram. Soube por Ivanildo que conseguiram uma vaga para Osvaldo, numa casa de repouso custeada pelo governo. Meus filhos ficaram divididos. Sobre minha decisão, Ivanildo e Cleusimar achavam que eu estava sendo dura demais. Mãe, ele está numa situação muito difícil, Cleusimar me disse durante uma visita. Talvez a senhora pudesse pelo menos visitá-lo. Filha, respondi, servindo café para ela na cozinha que agora era verdadeiramente minha. Eu visitei esse homem todos os dias, durante 30 anos. Cuidei dele quando estava bêbado, quando estava doente, quando estava violento. Onde vocês, para me apoiar naquela época? Ela baixou os olhos sabendo que eu tinha razão. Aparecida, como sempre, foi meu apoio incondicional. A senhora fez a coisa certa, mãe. Ninguém é obrigado a cuidar de quem a maltratou a vida inteira. Com o passar dos meses, minha vida começou a tomar uma forma que eu nunca imaginei possível. Acordava quando queria, tomava café da manhã, lendo o jornal na varanda, cuidava do jardim que Dona Eulália havia me ensinado a amar. Não havia mais gritos, não havia mais medo, não havia mais a ansiedade constante de não saber que humor encontraria quando chegasse em casa. Os vizinhos, que haviam me defendido na noite da invasão, se tornaram verdadeiros amigos. Dona Francisca vinha tomar café comigo todas as tardes, e conversávamos sobre nossas vidas, nossos filhos, nossos sonhos, conversas que eu nunca tinha podido ter antes, sempre preocupada demais com a próxima explosão de Osvaldo. Valdirene, ela me disse numa dessas tardes, você está diferente, mais viva. Era verdade. Eu me sentia viva pela primeira vez em décadas. Comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Matriculei-me num grupo de 3ª idade da igreja. Aprendi a jogar bingo, até mesmo comecei a pintar menos, algo que sempre quis tentar, mas nunca tive tempo ou paz mental para isso. 6 meses depois do acidente de Osvaldo, recebi uma ligação inesperada. Era Dr. Martinez, meu advogado. Senhora Valdirene, tenho uma notícia que pode interessá-la, ele disse. Osvaldo quer conversar com a senhora. Meu primeiro impulso foi recusar imediatamente, mas algo na voz do Dr. Martinez me fez hesitar. Ele está como? Perguntei. Muito mal. Os médicos acham que ele não tem muito tempo. E, bem, ele parece estar arrependido. Pensei por 3 dias antes de tomar a decisão. Não era por Osvaldo que eu iria vê-lo, era por mim. Para fechar um ciclo, para ter certeza de que tinha feito as pazes com meu passado. A casa de repouso era um lugar triste, com cheiro de desinfetante e corredores ecoando com gemidos e conversas dispersas. Encontrei Osvaldo numa cadeira de rodas no jardim, olhando para o nada. Ele estava irreconhecível, menos magro, pálido, com os cabelos completamente brancos. Quando me vaio, seus olhos se encheram de lágrimas. Valdirene, sua voz era um sussurro rouco. Você veio... Sentei-me numa cadeira ao lado dele, mantendo distância. Vim, mas não sei porquê. Eu sei porquê, ele disse, olhando para as próprias mãos trêmulas. Você veio porque é uma pessoa melhor do que eu jamais fui. Fiquei em silêncio,
esperando, eu estraguei tudo, não foi? Ele continuou. Nossa família, nossa vida. Você errou sim, respondi sem raiva. Apenas com a honestidade de quem não tinha mais nada a perder, ou a ganhar. Valdirene, eu sei que não mereço perdão. Sei que fiz coisas terríveis com você. Mas preciso que você saiba, no fundo, muito no fundo, eu sempre soube que você era especial. Era boa demais para mim. Então por que me tratou tão mal? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, lágrimas escorrendo pelo rosto magro. Porque eu tinha raiva. Raiva de mim mesmo, da minha vida, das coisas que eu não conseguia ser. E a pessoa mais próxima para descontar essa raiva era você. Isso não justifica nada. Falei, eu sei, não justifica, mas ficamos sentados ali por mais 1 hora, em silêncio, na maior parte do tempo. Quando me levantei para ir embora, ele segurou minha mão. Valdirene, você conseguiu ter a vida que merecia. Estou feliz por você. Foram as últimas palavras que trocamos. Osvaldo morreu 2 semanas depois, sozinho, numa madrugada de setembro. Soube da notícia, através de Ivanildo. Mas não senti tristeza nem alívio. Senti nada. Era como se aquele capítulo da minha vida tivesse sido fechado há muito tempo. Não fui ao funeral, não por raiva ou ressentimento, mas porque sabia que aquele não era meu lugar. Aquele era o momento da família dele chorar suas perdas. Eu já tinha chorado as minhas há anos. Com a morte de Osvaldo, senti que finalmente estava livre para viver plenamente. Nos meses seguintes, fiz coisas que nunca imaginei que faria. Viajei para ver minha irmã, em Belo Horizonte, menos a primeira viagem da minha vida. Reformei a casa, pintando as paredes de cores alegres que Dona Eulália teria amado. Abri as portas para a vizinhança, transformando minha casa num ponto de encontro para as amigas da terceira idade. Meus filhos, vendo minha transformação, começaram a me visitar mais, especialmente os netos, que o adoravam. É casa da vovó Valdirene, com seu jardim florido e seus doces caseiros. Vovó, minha neta Júlia me disse num domingo, a senhora está muito mais feliz agora. Estou mesmo, minha filha, respondi, abraçando-a. Às vezes a gente precisa passar pelo escuro para aprender a valorizar a luz. 1 ano depois da morte de Osvaldo, no aniversário de 2 anos da morte de Dona Eulália, fiz algo simbólico. Plantei uma roseira no lugar exato onde ela e eu costumávamos nos sentar para conversar no fim da tarde. Obrigada, sussurrei para a brisa que balançava as folhas do jardim. Obrigada por me mostrar que eu merecia mais. Hoje, aos 74 anos, quando olho para trás, vejo uma vida dividida em 2 partes bem distintas. A primeira parte, de 0 a 72 anos, foi marcada pelo medo, pela submissão, pela crença de que eu não merecia mais do que migalhas de felicidade. A segunda parte, que começou quando conheci verdadeiramente Dona Eulália, foi uma descoberta constante de quem eu realmente era. Aprendi que força não é aguentar pancada calada. Força é ter coragem de dizer não quando necessário. É reconstruir a vida aos 72 anos. É escolher a paz em vez do familiar. Aprendi que merecemos amor, respeito e dignidade. Independentemente da idade, meus filhos cresceram, se casaram, me deram netos maravilhosos que enchem minha casa de risadas. Nos fins de semana, Ivanildo se tornou gerente de uma empresa. Cleusimar abriu sua própria loja de roupas. E Aparecida, minha maior apoiadora, se formou enfermeira e sempre diz que minha história a inspirou a cuidar de outras mulheres que passam por situações difíceis. Hoje, quando me sento na varanda desta casa, que é verdadeiramente minha, tomando meu chá de camomila e observando as flores que plantei com tanto carinho, sinto uma gratidão profunda. Não pelo sofrimento que passei, mas pela forca que descobri ter, não pelas lágrimas derramadas, mas pelos sorrisos que ainda posso dar. A vida me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que dignidade não tem idade, e que às vezes a maior vitória não é conseguir algo grandioso, mas simplesmente conquistar o direito de viver em paz. Osvaldo morreu acreditando que eu tinha sido sortuda, que tinha me aproveitado de uma velhinha rica,
Mas eu sei a verdade. Dona Eulália não me deu uma casa. Ela me devolveu a mim mesma. E essa foi a maior herança que eu poderia ter recebido. Quando as pessoas me perguntam se sinto raiva dele, respondo que não. Raiva é um luxo que não posso me dar. Prefiro gastar minha energia cuidando das flores, conversando com as amigas, abraçando meus netos e simplesmente sendo feliz. Aos 74 anos, finalmente aprendi a diferença entre existir e viver. E escolho viver todos os dias que me restam, com a dignidade e o amor próprio que levei uma vida inteira para descobrir que merecia.